Um Ceará verde. Será que você consegue imaginar que isso possa ter existido nas nossas paisagens alencarinas? Eu acredito que não. Mas é o que a gente vai ver até o final desse vídeo. Primeiramente, eu queria refletir com você a respeito do eurocentrismo e da força do eurocentrismo, levando-se em conta que o Ceará sequer existia dentro da perspectiva historiográfica, fosse ela europeia, fosse ela brasileira, fosse ela mundial. Nós percebemos que só se fala do Ceará quando algum europeu teve a oportunidade de pisar aqui. Você já ouviu falar da história do Vicente Yanes Pinzón? É, aquele homem, aquele espanhol que não conseguiu colonizar o Brasil, levando-se em conta que já existia o Tratado de Tordesilhas. E em nome disso, ele não vai oficializar a sua estada aqui no Mucuripe. Exatamente, talvez você até more perto do Mucuripe. O fato é que nós temos na historiografia cearense do passado uma perspectiva que nos faz olhar para uma pré-história cearense. Embora o termo pré-história seja um termo inadequado, levando-se em conta aquela visão equivocada dos positivistas, que aborda a ideia, a noção de que antes da escrita nem história havia, desconsiderando a existência dos chamados povos ágrafos, nós podemos falar que o Ceará é repleto de vestígios dos tais povos ágrafos primitivos. Ora, nós sabemos que o etnocentrismo europeu ele vai acabar fazendo com que os indígenas e os chamados por eles mesmos preconceituosamente de selvagens seriam remanescentes desses povos primitivos que datam desde a época em que os primeiros neandertais apareceram sobre o planeta. Pensar na pré-história cearense também nos remete a pensar na teoria do Estreito de Bering, para que a gente possa perceber que de alguma forma, alguma passagem precisava haver entre aquele mundo plenamente oriental e o mundo ocidental do continente americano. O fato é que nós não sabemos a datação precisa e específica que teria feito com que este homem, digamos, o homem primitivo cearense, viesse a efetivamente existir. Tomás Pompeu Sobrinho foi um dos primeiros grandes pesquisadores do seu tempo que se deteve a datar cerca de 6.000 anos. A verdade é que depois que as pesquisas arqueológicas no Brasil avançaram, especialmente com o trabalho da grande arqueóloga Niede Guidon, nós vamos perceber que essa datação vai recuar cerca de 50 a 60 mil anos atrás. Nós temos muitos sítios arqueológicos espalhados no Ceará, seja em Quixadá, Jaguaribe, Quixeramobim, até mesmo Tururu, Sobral, Taperoaba. Nós percebemos que, de acordo com a teoria do Tomás Pompeu Sobrinho, os primeiros tipos humanos, as primeiras tipificações efetivamente primitivas do ser humano cearense teriam chegado via Pernambuco e via Piauí. Agora você deve estar se perguntando, por que eu comecei esse vídeo de história do Ceará, esse vídeo zero de história do Ceará, falando especificamente sobre um Ceará verde? É que durante o segundo reinado, foram tantas as pesquisas e tantas as descobertas de vestígios, de flechas, de tacapes, de fogões pré-históricos, mas mais do que isso, vestígios de ossadas, ossadas de dinossauros. Isso mesmo, nós tivemos pterossauros. Imagine você viajar pela Chapada do Araripe ou pela Chapada do Apodi, em fronteira com o Rio Grande do Norte. E se você vivesse naquela época, isso hipoteticamente, porque dinossauros e humanos não viveram no mesmo tempo histórico, mas você olhasse para o céu e visse, com asas muito gigantes, um pterossauro sobrevoando
os ares de Fortaleza, os ares do Quixadá, os ares do Quixeramobim, enfim, os ares dessas chapadas. Essas pesquisas foram possíveis por causa do historiador e pesquisador arqueólogo George Gardner, que acabou conseguindo juntar muitas dessas evidências com o objetivo de que a gente entendesse o quão recuado também é o passado específico do Ceará. O Ceará chegou a ter o chamado mastodonte. O mastodonte era semelhante a um elefante. E também o chamado toxodonte, que mais parecia uma espécie de hipopótamo gigante. Eu acredito que você deva ter tido a oportunidade, ou já ouviu falar, de uma exposição que houve no Dragão do Mar, de uma tal preguiça gigante. Isso mesmo, conseguiram reunir as suas ossadas, algumas foram complementadas com material específico para poder reproduzir uma preguiça que esteve sobre o nosso território cearense, especialmente no Tauá, e essa preguiça media cerca de mais de 3 metros de altura. Nós sabemos que, além das preguiças gigantes, nós também tivemos os chamados tatus gigantes. A gente fica imaginando como é que tais tatus conseguiriam se esconder dos seus predadores. O fato é que existe um passado pré-histórico repleto de homens primitivos, recuados no tempo e no espaço, sem uma precisão específica de como eles atravessaram todas essas regiões, até chegar no Ceará. Mas também nós temos uma dimensão de que o Ceará, tendo os seus dinossauros, eles precisaram inevitavelmente sobreviver. O que nos faz deduzir que, do ponto de vista geográfico, o Ceará não fosse seco, nem marcado pelas famosas estiagens. Você que já ouviu falar da famosa Seca do 15, tão emblemática e que simboliza, de certo modo, a nossa precariedade, a nossa escassez de água e, necessariamente, a verdadeira criação de uma fábrica eleitoreira a partir disso, em função da pouca boa vontade do homem político em solucionar a nossa problemática nesse tocante, você deve também perceber que esse Ceará, ele já foi verde. Se esses mastodontes, se essas preguiças gigantes, se esses tatus gigantes e esses toxodontes ou hipopótamos semelhantes, eles sobreviveram em nossas regiões, é necessário que o território cearense fosse recoberto de uma espécie de plumagem verdejante, de um verde bruxuleante, de um verde bastante ostensivo, para alimentar esses mamíferos todos que chegaram a existir no nosso passado pré-histórico. Pensar a história do Ceará nos faz perceber que a escrita da história, ela depende da descoberta das múltiplas fontes historiográficas. Pensar a história do Ceará também nos faz perceber que não foi só o Brasil que foi quase esquecido quando se fala daqueles 30 anos de total descaso com relação ao território brasileiro. Mas também, se nós imaginamos que Pero Coelho de Souza esteve no Ceará só em 1603, nós percebemos também o esquecimento do Ceará em muitos aspectos. E o Ceará sendo colonizado por motivos totalmente diversificados, que não fossem as riquezas do próprio Ceará ou as possibilidades, digamos, naturais do Ceará, digamos, minerais do Ceará. A verdade é que essa expedição do Pero Coelho de Souza só chegou ao Ceará em 1603, com Martim Soares Moreno muito jovem e simplesmente para tentar usar o Ceará como ponto estratégico de combate à invasão francesa no Maranhão. Exatamente isso. No decorrer de nossos próximos encontros, nós vamos perceber a relação do Ceará com o Maranhão, como a relação do Ceará com Pernambuco.
Pensar a pré-história cearense, com as suas pinturas rupestres, com os fogões pré-históricos, com os vestígios múltiplos da existência de homens primitivos cearenses, também é uma forma de nós entendermos as correlações geográficas que existiram entre o Ceará e Pernambuco, entre Ceará e Piauí, entre o Ceará e o Maranhão. Relações essas que, mais tarde, com a estruturação da perspectiva das gestões públicas, da gestão estatal, vão se tornar relações de natureza política, econômica, social e cultural. É uma pena que muitos dos vestígios históricos que foram pesquisados no passado por Gardner, bem como os vestígios pré-históricos que têm sido estudados pela própria Universidade Estadual do Ceará, no seu núcleo de estudos etnológicos e arqueológicos, bem como os estudos geológicos da UFC e ainda a revista do Instituto do Ceará, que deram grande contributo para que a gente pudesse ter esse olhar alongado para um passado tão recuado do Ceará. Infelizmente, muitos desses vestígios, parte desses vestígios, na transição do século XIX para o século XX, acabaram indo parar no Museu do Rio de Janeiro, em função da grande influência e do grande poder exercido pelo Segundo Reinado naquele momento histórico. Nós temos arqueólogos espalhados pelo Ceará, sem grandes incentivos, mas temos tido grandes avanços no sentido da gente perceber esse passado histórico e, assim, repensar a história do Ceará. Essa é uma história que nos revela muita coisa e é uma história que vai servir a você no sentido de você pensar em inúmeros aspectos da historiografia, bem como dos preconceitos europeus ainda existentes e ainda também perceber em que momento o Ceará efetivamente aparece como historiografia efetiva, oficial ou não. É muito importante também perceber que a interdisciplinaridade é extremamente necessária como paradigma fundamental das nossas pesquisas, a fim de que a história do Ceará se torne cada vez mais acessível a cada um de nós. Eu sou o professor Newton Souza, quero te dar as boas-vindas a esse canal da História que Transforma, da história que tem mais história, da história que é capaz de fazer com que a gente enxergue o passado de modo a sedimentar o nosso presente e entender as problemáticas que enfrentamos ainda hoje. Queria pedir que você desse o like e compartilhasse esse vídeo para que, através da disseminação desse vídeo, nós possamos alcançar tantas outras pessoas que gostam de história, que são amantes da história, que gostam da pesquisa e que gostam de história do Ceará também. É o começo de uma saga de vídeos numa playlist que nós estamos estruturando chamada História do Ceará e que vai servir para os mais diversos fins, desde a curiosidade até os vestibulares. Eu quero agradecer a sua visão, a sua presença e a sua estada nesse encontro comigo. Até a próxima.